Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e este é mais um podcast Vida de Cristão. Esse podcast vai ajudar a mim e a você a viver uma vida de cristão com mais propósito, mais sabedoria. E vamos lá! Hoje nós vamos falar com você, papai, e você, mamãe. É claro, ia chegar esse momento. Com certeza iria chegar esse momento. Então, para não enrolar muito, nós vamos conversar a respeito dos nossos filhos. Eu tenho um pouco de propriedade para falar isso porque eu também sou papai. Tenho uma filhinha, a Sofia, linda. Hoje ela está com 12 aninhos de idade e para mim é uma bênção, é uma alegria maravilhosa ser pai. Confesso que quando minha esposa ficou grávida, eu fiquei muito atemorizado, eu fiquei com muito medo mesmo, porque eu não sabia como cuidar. Até então, sempre fui filho. Nunca tive experiência de cuidar de sobrinho, cuidar de amiguinhos, enfim. Eu não tinha essa experiência de cuidar de uma criança, de cuidar de um recém-nascido principalmente. Então, quando a Sofia nasceu, foi realmente algo maravilhoso, foi algo assustador, não por ela. Ela linda, maravilhosa, um bebê lindo, então não tinha o que reclamar da minha filha. Mas em relação a mim, eu tinha muitas contradições, porque eu era de um jeito, eu fazia as coisas de um jeito estranho, talvez o modo como eu estaria cuidando seria errado. Pois é, eu fiquei com muito medo de fazer alguma coisa errada, de imprimir um caráter errado na minha filha. E claro, nós estamos sempre tentando melhorar, nos esforçando para ser pessoas melhores, para ser um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor. Nós nos esforçamos todos os dias para ter autocontrole da nossa mente, ter autogestão, né? Eu digo que é a gestão das emoções, porque o controle dificilmente a gente tem, né? Em alguns momentos a gente deixa escapar as emoções, então controle total das emoções nós não temos, mas nós podemos gerir as nossas emoções, fazer gestão delas, de como a gente pode usar, de como a gente pode fazer as coisas acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque as emoções, quando você é pai de primeira viagem, né? Primeiro filho, as emoções são muito afloradas, porque você quer fazer tanta coisa e de início nós não entendemos que provavelmente nós vamos ter um grande tempo aí com os nossos filhos para ensinar coisas boas, mas nós queremos fazer tudo de imediato. A prova disso é que muitos pais fazem o aniversário de um mês, aniversário de uma semana, aniversário de 2 meses. Outros pais levam os filhos para tirar foto durante um ano, todo mês tirar aquelas fotos bonitas, né? Eu digo porque eu também fiz isso e eu acredito que a maioria dos pais fazem, né? Eu tenho o álbum da Sofia aqui pequenininha, de mês a mês que eu acompanhei. Mas por quê? Porque é o que a mídia dita, é o que a gente vê acontecendo, é o que as pessoas fazem. E com o tempo, eu confesso para vocês que isso vai se perdendo, né? Após um determinado tempo aí, a não ser aqueles pais mais zelosos, aqueles pais que gostam de guardar as lembranças, gostam de registrar tudo, onde vão, o primeiro sorvete, o primeiro passeio, gravam. Hoje está muito mais fácil, qualquer celular tem uma câmera boa, dá para tirar uma foto legal, você pode gravar os filhos, gravar os bebês e em alta resolução, com vídeos maravilhosos, você pode pôr filtro, você pode fazer muitas outras coisas. Mas quando a Sofia nasceu, e para mim é pouco tempo, há 12 anos atrás é pouco tempo em relação a toda a tecnologia que a gente tem hoje, quando ela nasceu não tínhamos tanta facilidade de vários aplicativos de hoje, né? E se tinha algum aplicativo, era caro, você tinha que comprar para pôr no celular, tinha que ser um celular muito bom, um celular de alta performance, né, que a gente diz, com megabytes, com memória, com agilidade, rapidez no processador, tinha que ser um celular muito bom. E claro, eu não sou tão velho assim, mas eu não tinha este celular, eu não tinha esta câmera. Na minha época, a câmera boa era a câmera da Sony, né, a Cybershot. Quem tinha aquela câmera
uma pessoa bem-sucedida, era uma câmera muito boa. Eu digo das câmeras médias aí, fora as câmeras profissionais. Mas para você ter uma câmera dessa era muito caro. Na época eu comprei a minha, depois ainda de um bom tempo dela ser lançada, a câmera custava R$ 480. Há 12 anos atrás isso era muita grana, muito dinheiro. Mas enfim, eu comprei e hoje ela está parada. Eu nem uso mais porque o celular ultrapassou ela. Hoje a gente tem celulares bons, aparelhos bons que fazem isso. E eu estou dizendo isso, contei essa historinha, mas só para dizer para vocês como é fácil hoje registrar os momentos dos nossos filhos. Quando nasce, recém-nascido, depois a gente vai acompanhando. Tem até como fazer, né? Tem aplicativos que faz aí a geração do mês a mês, né? Do mês de um ano até 12, de um mês até 12 meses, um ano que se passa, a performance do crescimento do bebê. É lindo, é maravilhoso. E por isso que eu vim hoje trazer esse conteúdo, para conversar com os papais que fazem isso. E continuem a fazer isso, porque é muito importante para as crianças. Existem muitos pais, no caso eu também, tá? Eu me coloco em primeiro lugar dessa lista, que vai abandonando algumas coisas porque vê que o filho está crescendo, não precisa mais fazer isso, não precisa mais fazer aquilo. E pelo contrário, você deve continuar a gravar os momentos, eu estou dando um exemplo, tá? Tem outros. A gravar o exemplo dos seus filhos, a gravar a vida deles, né? Ser o exemplo deles. E vai gravando passo a passo, vai tirando foto. Tira uma foto por semana, vai tirando uma foto legal aí de tudo que está fazendo, não somente quando está com a roupa bonita, quando está bem, mas de tudo que está fazendo. Se der um momento para gravar, faça isso, porque você vai se agradecer ao longo do tempo, você vai ver que isso é muito importante para vocês como família, para ter como recordação, para vocês aprenderem juntos, para ver o quanto vocês cresceram, tanto como pais, como os filhos também. Isso faz com que vocês sempre fiquem juntos fisicamente, presencialmente ali, né? E juntos em sentimento. Onde quer que você vá, seu filho vai lembrar de você, seu filho vai fazer a mesma forma como você. Vai tirar foto, vai gravar os lugares, vai sempre ter uma recordação. Mas, Júnior, e quando não der para fazer, o que acontece? Na maioria das vezes, os pais, não é que não dá para fazer, na maioria das vezes os pais acham que não é mais necessário fazer e deixam de fazer essas práticas com os filhos. Qual é o problema disso? O problema é que as crianças começam a notar que os pais acham que já não é mais importante ter o tempo com os filhos. E os filhos então começam a preencher isso. É claro que eles não entendem isso como nós, algo racional, né, mais sentimental nas crianças. Eles não entendem como nós. No intelecto deles ali, intuitivamente, eles começam a colocar outras coisas para preencher esse espaço que tinha antes. Que era um momento com os pais, era um momento de fazer talvez um passeio, uma viagem, ir no parque, ir ali no lugarzinho preferido que gostava de frequentar, agora não vai mais. Essas crianças elas começam a preencher de outra maneira. E qual é a outra maneira? Hoje em dia nós vemos muito o celular tomando conta, né, desse tempo. Quando a gente não faz, quando a gente também não está no celular, né? Nossas crianças acabam tendo o celular como refúgio, como escape, para elas poderem ter esse preenchimento daquilo que tinha antes dos pais. Outros nos amiguinhos, né? Começam a brincar com os amiguinhos, a ter o ciclo de amizade dentro da escola, na sala de aula, então começa a ser preenchido. Isso é bom? É muito bom. Nossas crianças vão se desenvolver, vão crescer, vão ter amigos. Vai ter momentos que elas vão aprender coisas novas. O problema é quando elas aprendem coisas que vão substituir coisas importantes da vida dela e que não vai fazer bem para ela. Por exemplo, ela pode aprender coisas erradas que hoje a mídia coloca muito. Eu não vou citar exemplos, né? Porque você sabe quais são as coisas erradas para o seu filho.
eu sei quais são para minha filha, né? Então eu evito. Mas tem desenhos animes, né? A maioria dos animes que a gente vê, porque os jovens hoje gostam muito de anime, né? Que influencia muito nas decisões das crianças. Estou usando anime aqui, mas existem muitas outras coisas. Então, nós temos animes aí, eu também não vou citar o nome, mas você sabe qual desenho que seu filho está assistindo, né? No YouTube aí ou nos aplicativos de anime. E esses animes, eles fazem com que as crianças se tornem mais rebeldes, se tornem mais autoritárias, individualistas, crianças que têm problema depois com relacionamento, desenhos que mostram ali o estilo reservado de ser, onde o personagem está tudo de preto, o personagem fica quieto, mas é um dos personagens principais do desenho, então todo mundo gosta dele, porque é um personagem que chama muita atenção, ele faz coisas legais e as crianças querem ser como ele também, acabam desejando aquilo. E isso é perigoso, porque isso começa a agir no intelecto, na mente dessas crianças, das nossas crianças. E quando menos a gente espera, ela está comprando uma camiseta preta, usando um batom preto, uma maquiagem preta, de repente cortando o cabelo, tingindo o cabelo de azul, de preto. Não estou fazendo menção a modismo, a moda, tá? Estou dizendo indícios, alguns indícios que você vai ver acontecer com o seu filho. Se você já não está vendo, se você não tomar cuidado, pode ser que você venha presenciar essas coisas. E isso se torna problemático depois pro caráter dessa criança. Essa criança ela vai começar a gostar de repente de coisas assombrosas, que para nós no passado seriam assombrosas. Arminha de brinquedo, espada, começa a gostar de coisas um pouco mais sofisticadas, como por exemplo um livro do desenho que ela assiste, mas esse livro tem alguns símbolos de bruxaria, símbolos satânicos, símbolos de nova era, e você acaba nem percebendo porque até então era um desenho. Aí ela pede uma camiseta do desenho que ela gosta, ela começa a se vestir igual, ela começa a agir igual os personagens do desenho. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a mídia é para isso. A mídia usa muito gatilho mental nas crianças e nos adultos também, mas mais nas crianças, porque é mais fácil você enganar uma criança do que um adulto. Então a mídia hoje ela não é mais censurada, ela está bem liberal e ela começa a colocar crianças no desenho ali de crianças pequenas de 15 anos, 13 anos, já mostrando sua nudez, já tendo namorados, já tendo relações íntimas no próprio desenho, mostrando essas coisas. Gente, eu não estou falando nenhuma besteira aqui, tá? Eu digo porque às vezes eu vejo esses desenhos, eu já fui também um grande apreciador de anime, de desenho, e eu vi isso. E lembrando, só estou usando um exemplo, existem muitas outras coisas, tá? Existem aí canais que as crianças assistem no YouTube que não é desenho, mas são outras crianças falando e às vezes são dirigidas pelo diretor ou dirigidas pelas marcas, dirigidas pelas pessoas e acabam criando gatilhos mentais também nas nossas crianças. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí essa criança vai crescer. Bom, isso é para você tomar cuidado, mas vamos dizer que sua criança está totalmente saudável, você tem esse cuidado, você caprichou nesse cuidado e isso não acontece com o seu filho e ele já está aí numa fase entrando na adolescência. Qual a importância de você fazer esse trabalho antes de entrar na adolescência? A importância é que depois, quando seu filho estiver aí com 14, 15 anos, ele vai querer fazer as coisas junto com você. Então, se vocês forem sair, ele vai querer levar você, pai, você, mãe. Ele vai querer fazer a viagem com vocês, ele vai querer fazer programas e projetos e planos, tudo com os pais. Então, em tudo que eles forem fazer, os pais estarão envolvidos. E tudo que eles forem fazer sozinho, os pais estarão sabendo. Por quê? Houve uma ligação de confiança, uma criação de confiança. Então, nós criamos nossos filhos para eles confiarem em nós, para eles olharem para nós e dizer, meu pai e minha mãe é meu amigo, é minha amiga e eu posso contar com eles.
Portanto, papais, fiquem atentos ao que seus filhos estão aprendendo no lugar daquilo que você deixou de ensinar. É forte isso, né? Se você vai parar de ensinar algo, se você vai parar de dar continuidade em algo na vida do seu filho, então você tem que deixá-lo descobrir, preste bem atenção, ele que tem que descobrir isso para ele se sentir também valorizado e para ele sentir que o que ele faz também é importante para os pais. Então deixe ele descobrir algo muito valioso que você também acredita ser valioso. Isso está no seu controle, você pode controlar isso. Como? Você pode controlar o que ele está vendo, o que ele está assistindo, você pode controlar as amizades dele, você pode controlar o que acontece na escolinha. Então algumas coisas você pode controlar, você pode visualizar essas coisas e dizer, olha, isso eu aceito, isso eu não aceito. Lá na escolinha você pode dizer, esse tipo de ensinamento legal, esse tipo de ensinamento não. Então você pode ter esse cuidado com seus filhos e deve ter. Para que mais tarde, quando ele crescer, mais tarde não, né? Pouco tarde, porque nossos filhos crescem numa velocidade incrível. Depois que ele tiver ali seus 10 anos de idade, você não tenha uma surpresa na hora que ouvir algo saindo da boca dele. E mais tarde ainda, quando tiver seus 18 anos de idade e já tiver aí, entre aspas, a sua maioridade como ser humano, né? Tirou a carta ali para dirigir e agora já é maior de idade, já acha que tem responsabilidades iguais às dos adultos. Ele não vem a querer sair de casa, querer morar sozinho, querer fazer a sua vida sozinho, porque hoje é o que acontece muito. Os nossos filhos alcançam os 18 anos de idade e muitos deles querem morar sozinho, querem sair de casa porque querem ser independentes, porque tem um coleguinha que faz isso. Isso é muito triste. Eu morei com os meus pais até os meus 22 anos de idade e talvez moraria até mais tempo se eu não tivesse me casado. Mas acredito que tem gente que ainda mora com os pais, ainda um pouco mais velho, por conta às vezes de situação financeira. Enfim, você sabe o que você tem. Mas por que eu digo isso? Porque os pais, eles sempre querem o melhor dos filhos. E nós, como pais, se nós pudermos manter nossos filhos perto pelo maior tempo possível, nós vamos fazer isso. Agora, quando o filho quer sair de perto do pai logo que fez 18 anos, é porque a companhia dos pais não é tão legal. É porque viver em família com os pais não é prazeroso, não trouxe alegria para ele ou para ela. Isso é muito triste. Quando ele faz 18 anos, ele já quer sair de casa, né? Já quer ter sua vida independente, independência financeira. E às vezes o filho sai da casa para morar na mesma cidade. Isso é incrível, né? O filho sai de casa para morar na mesma cidade, mas não mora com os pais. Se ainda o filho vai sair para estudar em outro lugar, fazer sua vida em outro lugar, em outra cidade, poxa, é compreensível, ele quer alcançar algo maior. Mas quando o filho sai e ainda mora do lado da casa do pai ou perto, no mesmo bairro, nossa, isso é muito triste. Isso é de chorar. Então, papai e mamãe, tomem cuidado com o tipo de criação. Iniciou um projeto desde pequenininho, tenta manter ele até o tempo em que você acreditar que o filho já enraizou isso na cabeça dele e ele pode também fazer isso com os seus netos, com os filhos que ele vai ter, tá? Bom, é isso que eu gostaria de passar para vocês. É uma experiência que eu vivo, que eu tenho comigo até hoje. Eu acredito firmemente que você, pai, você, mãe, quer o melhor para o seu filho, quer vê-lo crescer, quer vê-lo se desenvolver, você quer ver o seu filho voando alto e alcançando os sonhos dele, assim como nós alcançamos os nossos. Mas para isso ele tem que ter uma base cristã, uma base mental muito boa. Não entrei muito hoje em questão da palavra, porque o assunto realmente era mais para conversar sobre como a gente pode ajudar nossos filhos. Vão ter muito mais podcasts falando de filhos e de pais, mas esse é mais para ajudá-los a entender quais são os passos que a gente pode fazer, né? Quais são as medidas que a gente pode tomar em relação ao crescimento, à educação dos nossos filhos. Até o próximo podcast.
Tchau!